Então, queridos, vamos começar o estudo da Confissão de Fé de Westminster. E hoje, especialmente, temos a nossa aula introdutória. Nós vamos tentar compreender o que é uma confissão de fé, entender um pouco do contexto histórico também da Confissão de Fé de Westminster e refletir sobre os motivos também, por que nós devemos adotar, subscrever uma confissão de fé. Né? A qualquer momento, vocês podem desmutar o microfone e fazer algum comentário também. Sintam-se à vontade. Eu até gostarei quando isso acontecer, porque, de fato, o Thiago sabe disso, né? A gente não tem retorno. É estranho, parece que realmente nós estamos falando sozinho aqui. Eles ficam bem pequenininhos lá e tudo, mas fiquem à vontade para, quando quiserem, manifestarem alguma coisa, ou algum questionamento, algum comentário, tá bom? E comecemos, então, o estudo da Confissão de Fé de Westminster, que é tão preciosa para nós, de forma introdutória, compreendendo o contexto histórico, né? Então, nós começamos com a introdução à confessionalidade no nosso estudo bíblico de hoje. E vamos começar tratando sobre os motivos de por que subscrever uma confissão de fé. Faremos inicialmente a leitura bíblica para o início dessa aula, para a compreensão dessa aula, de 1 Pedro 3,15. É um versículo só, coisa pequena, eu mesmo recitarei ele aqui. Obrigado. Para a estruturação temática também da nossa aula. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: Antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, queridos, temos que estar preparados para responder com mansidão e temor, como nós já tratamos, a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, nós temos que estar prontos para dar a razão, para explicar o que cremos e por que cremos. E o que é isso, senão uma confissão de fé? Confessar a sua fé para alguém. Óbvio, o texto diz, na tradução ACF, pelo menos, com mansidão e temor. Outras traduções não têm esses adjetivos. Então, temos que confessar a nossa fé. Temos que confessar a nossa fé. Estar sempre prontos para confessá-la para quem quer que seja, quem quer que nos peça a razão da esperança que há em nós. Mas então, o que é uma confissão de fé? Uma confissão de fé, como nós já vimos no texto bíblico, ela até pode ser verbal também. Mas no contexto que nós estamos estudando, uma confissão de fé é uma declaração escrita que sistematiza e expressa as principais doutrinas de uma comunidade cristã. E ela define, esclarece, preserva a unidade doutrinária da igreja. Ela garante unidade teológica entre os membros. Então, basicamente, uma confissão de fé, um documento formal, escrito, que representa a sistematização e expressão da teologia, da doutrina central de uma comunidade cristã, e ela serve também para fornecer essa unidade em tudo quanto já vimos. E passamos, então, a responder algumas falácias acerca das confissões de fé e catecismos. Falácias essas que muitas vezes nós escutamos, seja por meio de quem desconhece, ou seja por meio de quem rejeita, mesmo voluntariamente, a fé cristã. Então, refletamos na primeira falácia. Eu não tenho uma confissão de fé. Eu não sei se vocês todos já ouviram essa falácia, essa afirmação. A gente vai falar da confissão de fé, a pessoa, não, eu não tenho uma confissão de fé. A pessoa não sabe do que se trata, fala, não, eu não tenho uma confissão de fé. Isso é uma falácia porque todos têm
Todos temos uma confissão de fé, escrita ou não. Nós estamos tratando de uma confissão de fé escrita, a confissão de fé de Westminster, subscrita pela Igreja Presbiteriana do Brasil e por outras igrejas também. Mas como nós vimos, a confissão pode ser também verbal. O simples fato de você declarar alguma coisa sobre a sua fé, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Essa simples declaração, ela é sim uma confissão de fé. A simples declaração, qualquer declaração doutrinária, pequena, grande, ela é uma confissão de fé. No caso, verbal, informal. Então a pessoa não tem uma confissão de fé formal escrita, mas ela tem sua própria confissão de fé. Então todos nós cremos em algo a respeito de determinado assunto. Eu posso perguntar a cada um de vocês aqui o que vocês creem acerca da salvação de Cristo. É um assunto soteriológico, um assunto mais comum e simples, fácil, né, de tratar, e creio que nós teremos convergência em tudo. Mas qualquer declaração de vocês, crença de vocês, nossa, a respeito de determinado assunto, é uma confissão de fé. E o problema é que as confissões não escritas, elas podem ser inconsistentes e depender de interesses pessoais. Você pode me responder hoje, irmão William, que você crê em alguma coisa sobre um assunto comum, incomum. Modéstia cristã, vestimentas. Hoje e amanhã, se me falar uma outra coisa sobre modéstia, ou sobre salvação, ou sobre qualquer assunto. Uma confissão não escrita, que está só na minha mente, já está limitada a aquilo que eu declaro, aquilo que eu quero. Ela pode ser inconsistente, pode depender dos meus próprios interesses pessoais. Você falar alguma coisa, Thiago? O Wesley, é uma pergunta simples. A Larissa perguntou, e o que é se puder explicar de uma maneira rápida, né? O que é falácia? Para que ela consegue. Então, Larissa, uma falácia, na verdade, de forma bem simples, ela é uma mentira. Ela é uma afirmação mentirosa, que não representa a verdade. E não necessariamente ela é voluntária, a pessoa tem a intenção de falar mentira. E no caso nosso, nós nem estamos tratando disso. É uma afirmação que ela não é verdade. E aí a gente chama ela de falácia. É basicamente uma mentira. A gente poderia chamar de mentira número 1 sobre confissão de fé. E nós vamos tratar de algumas falácias, responder algumas falácias sobre subscrever confissões e catecismos. Claro, Tiago, é simples, né? Na verdade. Então, essa é a falácia número 1. Eu não tenho uma confissão de fé. E ela é mentirosa porque não existe neutralidade quando se trata de fé. Não existe neutralidade. Sempre a pessoa ela terá, sim, a sua compreensão doutrinária sobre algum assunto. Sempre. Se perguntar a alguém, algum pentecostal, algum neopentecostal, alguém de outra religião, um espírita, o que você acha que é Deus? Um ateu. Não há neutralidade. Todo mundo tem os seus próprios pressupostos, os seus pontos de partida teológicos e doutrinários, e todo mundo, portanto, tem a sua própria confissão de fé, seja ela escrita ou não. Falácia número 2, ou mentira número 2. A primeira pessoa poderia dizer que não, eu não tenho uma confissão de fé. E essa falácia número 1, ela pode vir logo em sequência com o número 2. Eu não tenho uma confissão de fé. Eu creio somente na Bíblia. Então, é mentira que ela não tem uma confissão de fé, porque ela tem sim, nós já vimos. Apesar dela ser informal, não escrita, verbal. E ela crê somente na Bíblia. E como assim ela crê somente na Bíblia? Geralmente, essa mentira, ela vem realmente para se colocar num patamar superior. Falar, você crê
em coisas que homens escreveram. Eu não, eu creio só na Bíblia. Nem Calvino, nem Armínio, eu sou de Jesus. É essa mesma ideia. A pessoa está se colocando num patamar de superioridade, falando que crê somente na Bíblia. Mas como assim ela crê somente na Bíblia? Será que ela crê somente na Bíblia? É possível ela crer somente na Bíblia? Mesmo, literalmente, a sua fé está totalmente baseada só na Bíblia? Ela não interpreta a Bíblia? Então, a Bíblia, ela é sim a única regra de fé e prática, mas ela precisa de ser interpretada. A Bíblia, ela não é doutrinária, ela não é sistemática, ela não é óbvia em tudo. O que significa a Bíblia não ser sistemática? Ela não é organizada doutrinariamente. Ela não vai falar quem é Deus? Deus é tal, 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 como num catecismo ou numa confissão de fé, que ela vai falar Deus é espírito, isso, assim, assim, assado, e falar de todos os seus atributos. Não. Vai ter um versículo falando que Deus é justo, outro versículo falando que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é irado contra o pecado. Então a Bíblia ela precisa ser interpretada e sistematizada, apesar de ser a única regra de fé. Um outro ponto que a gente pode até destacar como exemplo é a doutrina da Trindade, que é um claro exemplo de uma doutrina bíblica que Deus é três em um, Deus é um só Deus, mas dividido em três pessoas. Então Deus é um só, dividido em três pessoas. E essa verdade, essa doutrina, ela não é extraída da literalidade de nenhum versículo. Ela é expressa por meio de todo o sistema doutrinário das Escrituras. Nós extraímos por meio de diversos textos, diversos capítulos e versículos e livros das Escrituras, que Deus é um em três pessoas, certo? Então, a doutrina da Trindade, ela é um grande exemplo disso, de que a Bíblia, na verdade, ela é interpretada. Não é simplesmente eu creio na Bíblia e pronto. Quando a pessoa fala que crê na Bíblia, ela, na verdade, ela está crendo no que ela acha. E aí a gente volta na resposta da falácia número 1. Então, o próximo ponto, a Bíblia deve ser interpretada. E com isso, nós temos também o perigo das interpretações subjetivas, como eu disse. A pessoa interpreta a Bíblia, na verdade, de acordo com o que ela quer, de acordo com seus próprios desejos e pecados. E com isso ela interpreta a Bíblia. E a história da igreja nos mostra que diversas heresias provêm de interpretações subjetivas das Escrituras, de eu ter uma interpretação própria, clara e específica, minha, clara, mas minha, subjetiva, de acordo com o que eu quero das Escrituras. Né? Por exemplo, nós temos aqui no nosso contexto brasileiro um exemplo muito cômico, que é o do pastor que adulterou com a esposa do irmão. Né? Lendo lá Oséias, ele disse que Deus estava falando para ele, pega a mulher e adultera. Olha, o que é isso se não uma interpretação subjetiva? Ele falou, não, eu sou capaz de interpretar a Bíblia por conta própria, sem auxílio de nada da tradição, absolutamente, e interpretando a Bíblia, ele chegou a essa conclusão, que ele devia adulterar com a mulher do irmão dele. Claro que esse problema é muito básico, ridículo, porque ele envolve não só falta de exegese correta, de interpretação correta, mas de gramática, de língua portuguesa, óbvio, mas isso é um fruto de uma interpretação subjetiva, de alguém que não tem compromisso nenhum com nenhuma confessionalidade tradicional da fé cristã. E aí nós temos essa dualidade entre confessionalidade e tradição e a livre interpretação. E como eu disse, nós temos esses problemas da subjetividade de uma livre interpretação. Lutero... Oi, pode falar, Thiago.
A Lohane falou uma coisa bem lembrada aqui. Muitas vezes as pessoas também usam esse tipo de argumento para interpretar de uma maneira própria. Na verdade, a pessoa quer dar uma interpretação própria para ela, para ter uma recompensa, seja ela qual for, monetária, de poder. Então ela vai contra a confissão. Talvez ela já na igreja dela tenha uma confissão que eles já adotam de algum certo padrão, mas aí ele vai e diz que aquele padrão nesse ponto está errado, porque na verdade ela quer, né, dar ela quer aplicar uma coisa que ela mesma quer aplicar, interpretação bíblica, não é? Sim, e isso acontece no nosso contexto, cara. Eu lembrei agora de outro exemplo, até não preparado, do contexto presbiteriano. O mar de ministros ordenados presbiterianos que confessam subscrever os símbolos de fé de Westminster nas suas ordenações e que, na verdade, na prática, no cotidiano do seu ministério, negam os símbolos de fé. O rio de às vezes também é para justificar, né? Não é nem tipo, eu vou justificar o meu pecado de uma forma que eu interprete, pega lá um versículo e vou interpretar, que nem essa do pastor ali, que adulterou com a esposa do irmão. Muito mais me parece que é uma forma de justificar o seu pecado, e não que eu li ali e vi que é assim. Porque depois desse texto. Porque o texto ele é completamente assim, não é simplesmente não acaba ali no pegue a mulher e adultera. Tem tem todo o contexto, é a mulher adúltera e tal, e tem todo um contexto. Agora você pega ali só a primeira até a vírgula e aí para ali. Então, para mim, é mais uma justificativa mesmo. E muitas pessoas usam nós mesmos usamos no dia a dia para justificar alguma coisa que a gente quer impor ou algo assim. Mas no caso da entrevista, parece que foi genuíno, que ele achou que aquilo era verdade. Eu assisti a entrevista, ficou parecendo mesmo. Pois é, senhor. Então, isso exatamente. Eu creio, a falácia número 2, a mentira número 2 de eu creio somente na Bíblia, ela, na verdade, está escondendo utilização das escrituras para interesse pessoal, interpretações subjetivas, interpretações posteriores, como a Jaqueline disse, que justificam algum pecado cometido, algum interesse mesmo. Que eu faço algo errado, ou eu quero dinheiro, eu sou um ministro presbiteriano e eu quero dinheiro, eu quero dízimo, quero muito dízimo, muitas ofertas. E aí eu me baseio também em interpretações, como o próprio Hernandes Dias Lopes já disse, que é uma obrigatoriedade o dízimo, até como uma condição de salvação. Óbvio que não falou literalmente, parafraseando ele, o que ele quis dizer foi isso. Quase que fosse uma condição de salvação. Muito, muito estranho. Isso é o quê? Isso é fruto de um desprezo, de uma rebeldia com a tradição, de uma rebeldia contra a própria confissão de fé, simplesmente para fazer aquilo que eu quero e ensinar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então essa é a segunda falácia. E para finalizar a segunda falácia, nós vemos que tradição e ensino ordenado são recomendados na própria Bíblia. Ela ensina a importância de ensinos ordenados. Nós lemos um texto de início da nossa escola bíblica, o 2 aos Tessalonicenses 15, né? Lá diz exatamente para se proteger disso, guardar a tradição, guardar o ensino deles, né? E não se deixar demover por ensinos falsos. Outro texto de 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1, 13 e 14. 2 Timóteo, versículos 13 e 14. Conserva o modelo das santas palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós.
Então, o próprio apóstolo Paulo falando agora para Timóteo acerca dessa importância de ensino ordenado, ensino sistemático e de guardar a tradição, né? Então, essa é a falácia número 2. Mas então entramos em um outro assunto, no mesmo assunto, né? Agora nas motivações, então. Por que subscrever, então, uma confissão de fé? Primeiro ponto. Não, queridos, ainda sobre a falácia número 2, perdão, coloquei um comentário aqui, meio material relevante. Quem diz isso, que crê somente na Bíblia, falsamente, ele está negando que ele próprio interpreta a Escritura como quer, como a gente já disse, e com uma falsa neutralidade. Então, é uma falsa neutralidade, como eu disse, nem Calvino nem Armínio, nem direita nem esquerda. Essa falsa neutralidade. Além de se colocar num status de superioridade moral, né? Então, passamos aos motivos. Por que, então, subscrever uma confissão de fé? Primeiramente, como argumento número 1, motivo número 1, nós temos o distintivo de fé. O distintivo de fé. Subscrevendo uma confissão de fé, nós deixamos as nossas diferenças mais evidentes. Nós deixamos as diferenças bem claras e possibilitamos discussões mais racionais e pontuais. Olha, no que cremos diferente de você? No que eu creio que você não crê? E nós podemos discutir exatamente sobre esse assunto. Então, subscrever uma confissão de fé nos distingue de outras religiões e de outras comunidades também, historicamente cristãs. E como base desse argumento, eu separei o texto de 1 Coríntios 11:19, que diz o seguinte: porque é necessário que também entre vós haja heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios 11:19. É necessário que entre nós haja heresias, porque, pelo contraste, nós percebemos a sinceridade do que é verdadeiro. Mas como eu identificarei o que é uma heresia se eu não sei o que é a sã doutrina? Então, subscrever uma confissão de fé, ela nos distingue, distingue a nossa fé de outras fés. Então, ela possibilita discussões, como eu disse, ordenadas e explicações pontuais. Olha, se você fala que Jesus Cristo não é Deus, como os testemunhas de Jeová, é um assunto que nós podemos discutir baseado nas Escrituras. Agora, se eu nem sei o que eu creio, o que você crê, esse distintivo de fé, ele não existe e tudo vai ser complexo, essa discussão vai ser complexa. Na verdade, eu posso até achar que não, que nós cremos igual, porque eu não tenho ali determinado, definido no que eu creio. Outra questão é que o reverendo Onésimo Figueiredo, ministro presbiteriano já falecido, ele levanta acerca disso, é que há aquela famosa discussão, né, da linha. Não, nós somos unidos no essencial, mas separados no secundário. Vocês já ouviram isso? Né? Hoje em dia, os pastores, chamados aí na internet de passapanistas, né, quem realmente quer abraçar outras comunidades historicamente cristãs, abraçar outras religiões, outras doutrinas, como ecumenismo mesmo, é a desculpa que eles usam. Não, no essencial, nós cremos igual. Olha, eles creem na Trindade. Eles creem na Trindade. Eles creem que a salvação é pela graça. Então, unidos no essencial e separados no secundário. Vocês já escutaram isso, essa frase? Tiago, eu sei que já. Eu nunca tinha ouvido esse termo, não. Apesar de entender aí o que ele representa, mas eu não... E eu nunca tinha ouvido, mas confesso que por algum tempo e por puro desconhecimento eu também acreditava assim, tipo,
a gente diverte de algumas coisas, mas é por total desconhecimento mesmo. Mas eu não falava isso dessa forma, mas eu acreditava nisso. Isso é um pensamento comum e eu podia até ter separado isso como uma falácia também, né, como a falácia número 3 aí. Porque, percebam, e o reverendo Onésimo Figueiredo, ele destaca isso. O que é secundário para nós é essencial para outros. Então, o que para nós é secundário, e ele dá alguns exemplos, não me lembro ao certo de exemplos, mas a gente pode falar, olha, o que é secundário? O Espírito Santo, a pneumatologia é secundária para nós, porque a missão do Espírito Santo, na verdade, ela é muito simples nas Escrituras. Né? Ela é demonstrada lá de forma muito objetiva, a função do Espírito Santo. Isso para nós é secundário. Né? O cessacionismo é secundário. Os dons extraordinários não estão mais em vigência, não existem mais, isso é secundário. Mas isso, para os pentecostais, isso é essencial. Então, algo que é secundário para nós, e isso também é um outro assunto. Será que é mesmo secundário? Há alguma coisa na fé cristã que seja secundária? José Mabessa fala isso. Ele fala que qual que é a linha que vai dividir, então, o que é essencial e o que é secundário? Não existe isso. Né? Toda a escritura ela é essencial. Mas, ainda que a gente distingua o que é essencial, o que é secundário para nós pode ser essencial para outras comunidades cristãs. A doutrina do Espírito Santo, a continuidade dos dons extraordinários, é essencial para o pentecostalismo. A doutrina do sono da alma, a doutrina legalismo da guarda do sábado. Para nós isso é secundário. Isso é doutrina essencial, junto com o continuismo, para os adventistas do sétimo dia. Ô Wesley, você vê que, por exemplo, o dízimo, ele é essencial para a salvação em alguns pontos. Você vê que é uma coisa que ela está numa linha que nós poderíamos até admitir que fosse secundária ou essencial num debate, mas para alguns, inclusive reformados, ela é essencial para a salvação. E o que é que isso implica? Implica que se você não der o dízimo, você está roubando de Deus. Você vê que essa linha que traça essencial de secundário, ela é imaginária. E de tal forma que você pode julgar uma pessoa de passível do inferno por causa de não estar alinhado com itens que você diz ser essencial e a pessoa fez de ser secundária. É isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Então, isso é um problema. E olha para vocês verem. Nós vimos alguns exemplos. Várias heresias são formadas em mentiras secundárias. Não, é algo irrelevante. Não, isso é pequeno, isso é pouco. Mas heresias que dividem a Igreja de Cristo, eu estou falando historicamente, a Igreja de Cristo historicamente, né? Tradições cristãs, são divididas por causa de heresias. Os anabatistas, para eles, a teologia da aliança e o batismo de famílias, o batismo dos filhos dos crentes, era um absurdo. E eles rebatizavam crianças. E aí os batistas particulares herdaram essa maldita herança dos anabatistas. Olha, isso é secundário? Pode ser chamado de secundário por alguém. Isso era essencial para os anabatistas. A rejeição da teologia do pacto, da aliança, e o rebatismo dos filhos dos crentes. Então, na história, heresias nasceram de mentiras secundárias. Né? Então, a linha é subjetiva, como o Tiago disse, e subscrever uma confissão de fé é um distintivo de fé que nos distingue de falsas religiões, de outras comunidades cristãs, e nos possibilitam discutir conscientemente aquilo que cremos. O próximo argumento: proteção doutrinária. Proteção doutrinária. 1 João 4,1 diz: Amados, não creiais a todo o Espírito,
mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não creiais a todo espírito, provai os espíritos se eles são de Deus ou não, por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então, subscrever uma confissão de fé protege a doutrina, preserva a fé histórica, protege a igreja de modismos e heresias modernos, protege a igreja de subjetivismos. A doutrina bem estabelecida nos protege de crer naquilo que eu quero e gosto. De eu crer, já que eu sou dizimista, que quem não é dizimista vai... Ô, irmão, com licença. E olha que interessante, até mesmo subscrever uma confissão de fé acaba, mesmo assim, não protegendo a doutrina da igreja. Igual a gente pode ver na própria presbiteriana, que confessa as confissões de fé de Westminster, mas que muitas delas, no decorrer de seu culto, acabam indo na contramão da própria confissão de fé que elas mesmas pregam. E o problema é que os membros, eles, por desconhecerem a fé que confessam, acabam aceitando essa quebra da confissão de fé da igreja no qual ele faz parte. Então, deveria proteger a doutrina da igreja, mas se a igreja não for mesmo uma igreja confessional, apesar de ser no nome, de fazer parte, acaba não surtindo efeito. Por isso que é importante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, e esse estudo das confissões de fé deveria ser para todos os membros de uma igreja presbiteriana, por exemplo, para eles entenderem de fato o que eles acreditam, porque se um pastor, um presbítero falar alguma abobrinha em cima do púlpito, para eles terem, de forma concreta, argumentos para irem contra aqueles problemas advindos dos líderes da igreja na qual ele faz parte. A questão que o William levantou é pertinente. A gente deveria dar esse tipo de curso, esse curso específico, né, da confissão de fé, e exatamente esse ponto que o Wesley trouxe, essa introdução que o Wesley trouxe. Eu acho que é essencial para todos os membros da igreja. Não somente a confissão em si, mas esse curso, esse início do curso. Por que estudar? Por que ter uma confissão? Mas aí entra a questão que o William falou, é importante, mas isso aí não livra o William, de maneira nenhuma, da igreja. Isso não livra a igreja, não torna ela, eu diria, uma igreja confessional. Sabe por quê? Na presbiteriana, por exemplo, hoje em dia, de maneira geral, né, o que a gente tem visto é que os próprios pastores e os próprios presbíteros, os líderes da igreja, não estão subscrevendo, né, a confissão de fé de tal modo que eles, ao invés de... Não só não estão subscrevendo, como quando eles são... quando se debate com eles, né, quando eles são... você vai conversar com eles, você vai argumentar a respeito de uma coisa que eles estão indo contra a confissão, eles dão esse mesmo argumento, que há coisas que são essenciais, né, e há coisas que não são essenciais. Há coisas que a gente deve relevar, ou até, que é um grande problema que eu acho que você está interpretando errado a confissão, entendeu? E esse é um problema, sabe? Pois é. O que nós estamos tratando aqui, o que o William falou é muito pertinente, muito relevante. Mas o que eu estou passando para vocês é subscrever uma confissão de fé. E o que é subscrever uma confissão de fé? É subscrever, é o Shema que o Tiago fala. É Shema, né, Tiago? Shema.
ouvir e obedecer. Se você não obedece, você não ouviu. Esse fenômeno é um fenômeno de quem não subscreve. É de quem confessa com a boca, mas o coração está longe das escrituras, né? Então, eu não estou falando dessas pessoas. Estou falando da verdadeira subscrição, né? Que nós temos que ter. Quem realmente finge subscrever não vai ter distintivo de fé. Porque ela, não, eu sou um presbiteriano, olha como eu uso gola clerical, ou olha como eu batizo as minhas crianças. Nós vimos isso lá na 8ª. Eu batizo crianças. Mas você fala, e aí? E os dons cessaram? Veja bem, não sei o quê. Não. São falsas subscrições, né? Então, o que eu estou falando aqui é por que subscrever? Por que o Shema? Né? Por que eu vou confirmar, assinar embaixo da interpretação da Confissão de Fé de Westminster? Ou de outra? Por que eu vou fazer isso? E o que eu vou fazer? Assinar embaixo. Tudo que ela está falando, eu creio, defendo e eu brigo. E aí nós vamos chegar depois em outra discussão, né? O que é exatamente isso? Se isso está acima da Bíblia? É uma questão a ser discutida, assim, mas a questão é relevante, irmão. Mas o ponto é essas pessoas não subscrevem. E aí isso não vai valer para elas, né? Elas não vão preservar a fé histórica, porque para elas que fingem, na verdade, o modismo vai entrar na cabeça dela. Né? Ela vai defender aí uma técnica de atração de membros, porque ela não se importa com a Igreja de Cristo. Ela se importa com receber dízimos, com fama de ter uma igreja grande, com instrumentos musicais caros e não com canto congregacional, né? Enfim. Então, o ponto é... Pode falar. Não, só de forma breve, o problema nessa questão é mais no desconhecimento, né? Que os membros desconhecem a confissão. Os membros que deveriam ser confessionais, da presbiteriana em específico, os membros que deveriam ser confessionais, eles desconhecem a confissão. Então, também é um outro grupo que ainda também pode ser tratado em relação a esse assunto. É o desconhecimento das confissões de fé. Eu sou presbiteriano. O que você acredita? Na Bíblia, com certeza, né? Mas qual que é a sua confissão de fé? E a Igreja Presbiteriana adota a de Westminster. Então, um membro ele é obrigado a conhecer, porque ele é membro daquela igreja, ele tem que saber o que a igreja acredita. E se ele não concordar, então que ele não venha se tornar membro lá. E eu acho que isso até reduziria ainda mais os membros de uma igreja presbiteriana, porque ele sabe, opa, essa daqui fala que cessou, mas eu acredito que não cessou, então eu não vou me tornar membro aqui. E aí vai muito além do eu confesso parcialmente. Eu nem conheço, eu nunca ouvi falar o que é isso. Pois é. Na verdade, é que então essa pessoa não é presbiteriana. Ser membro de uma igreja da IPB não torna uma pessoa presbiteriana, né? É uma loucura, isso é uma loucura. Ser membro de uma igreja não torna alguém cristão, né? É por causa disso, é porque há uma grande diferença entre o que eu confesso e o que eu realmente acredito. E se eu não acredito por falta de conhecimento, também é culpa minha. Eu devia conhecer, né? Mas, ao mesmo tempo, é a operação do erro. Deus é soberano sobre o que sabemos e o que não sabemos, sobre nosso anseio por conhecer ou não conhecer, o que faremos com o conhecimento que adquirimos, também é a soberania do Deus, né? Também. Mas um ponto muito bom, irmão. É muito relevante isso. Falsa subscrição. Não só de ministros, mas de membros. Todo tempo voluntariamente, constantemente subscrever. E a gente entra também naquela outra questão que aquele pastor do canal Cultura Reformada fala, né, que também agora não é o momento de separar o joio do trigo. Vai chegar um momento, né, que vai ser separado, mas todas as igrejas vão conviver, como dito aqui, com falsos cristãos, né, que se dizem cristãos, mas não, apesar de serem membros de uma igreja. Isso
não tem nada a ver agora que eu estou falando com a confissão de fé, né? E sim com a crença mesmo no verdadeiro Jesus Cristo. E a Lohane trouxe uma reflexão aqui importante, que uma pessoa, por exemplo, nesse caso, igual o William falou, que não conhece a confissão, porque a igreja não estimula e nem incentiva, primeiro, não estimula que estude, porque você não vê, por exemplo, eu, como membro de igreja presbiteriana, pelo menos aqui no Igarapé, não vejo estímulo a estudar a confissão de fé, Na verdade, nem quando houve aquela discipulado, nem no discipulado houve um incentivo ou um estímulo de estudar a confissão de fé como uma coisa importante e essencial. E você vê que não há esse estímulo nem incentivo, nem durante os cultos. Você não sabe realmente, o William trouxe isso aqui, é perfeito. As pessoas presbiterianas não sabem que existe uma confissão de fé, que existe um breve catecismo e um catecismo maior. Sabe só aqueles mais antigos, ou aqueles que, por conta própria, demonstraram interesse em estudar. Mas na maioria não sabe. Aí a Lohane falou uma coisa que eu achei importantíssima. Essas pessoas, se elas estão na presbiteriana, se elas forem numa igreja da esquina, por exemplo, que a fé do cara é baseada na mente do cara, e o cara leu um texto e explicou de qualquer maneira, eles vão dar o mesmo valor, falar assim, não, esse cara aqui, a igreja também da esquina é muito boa, porque lá o cara lê a Bíblia e explica a Bíblia assim como na presbiteriana. Você vê que não há uma distinção real entre a pessoa estar ouvindo uma verdade do que ela está ouvindo uma coisa que parece certa, mas vinda da cabeça de alguém, sabe? De um doidão aí da vida. Então, esse é o grande problema, né? De não haver essa confessionalidade. Perfeito. Esse Zé da esquina aí, doidão, que o Thiago falou, esse doidão, a pessoa vai escutar ele e não vai proteger a doutrina, porque ela não subscreve. Ela não tem a sua doutrina ali certa, firme. Então, queridos, a verdade é única. Proteção doutrinária, por quê? Porque a verdade é única e ela é objetiva. Não há subjetivismo. A Bíblia, ela é atemporal. Ela transcende culturas, povos, línguas, sexos. Ela transcende tudo. Então, preserva subscrição de uma confissão de fé, preserva a fé histórica e impede que os modismos teológicos deturpem a doutrina da igreja. Inclusive o próprio pragmatismo, que é o câncer da igreja moderna, junto com o continuismo. O pragmatismo. Se funciona, nós vamos aplicar. Se traz mais membros, nós vamos aplicar. E aí a liturgia agora é irrelevante, não há mais motivo para uma liturgia fechada, como as escrituras determinam, porque o que vale é aquilo que funciona. E o que é funcionar? Encher minha igreja de pessoas que vão dizimar, ofertar, que vão trazer mais pessoas, que vão multiplicar, que vão fazer o meu nome como pastor e o do conselho da minha igreja ser relevante na cidade, e é fama. E o pragmatismo é um grande câncer, né? Então, subscrever uma confissão de fé evita que práticas e crenças extra-bíblicas, externas, às vezes até de outras religiões, como Umbanda, como nós temos no pentecostalismo, o Labachúria, que não é nem de lugar nenhum, é inventado mesmo, e um tanto de manifestação demoníaca nas reuniões religiosas deles, que na verdade são costumes e práticas de Umbanda, né? Então, a subscrição de uma confissão de fé preserva a fé histórica em relação a isso. E eu até pulei para o ponto 3, porque essa frase do reverendo Onésimo Figueiredo, ela se refere à proteção doutrinária.
Vocês estão vendo o slide direitinho? Que o meu aqui não passou. Beleza. Reverendo Onésimo Figueiredo disse sobre esse tema. Ou a igreja retorna à fé confessional, aos princípios fundamentais da reforma, ou morre. Ecumenismo e arminianismo são incompatíveis com o calvinismo. Passamos então para o ponto 3. Unidade real da igreja. Por que nós subscrevemos uma confissão? Por que subscrever uma confissão de fé? 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então a Igreja de Cristo ela é una no credo apostólico que nós confessamos. A Igreja de Cristo é una. Como Cristo pode ter uma igreja só, ou ele é um Cristo só, o mesmo noivo, e várias verdades existem? Não. Se o Cristo é um só, a igreja dele é um só. A noiva dele é um só. Cristo não é poligâmico. E dentro dessa igreja dele, não há várias verdades, é somente uma verdade. Né? Então, a unidade verdadeira da fé cristã. Então, uma confissão de fé, ela une crentes em torno de uma mesma doutrina. Ela dá identificação, né, e liga comunidades cristãs e cristãos no mundo inteiro e na história. É você ler Santo Agostinho, óbvio que há ressalvas aqui porque ele é anterior à Confissão de Fé de Westminster, né? Ele tinha certas falhas católico-romanas. Mas, se você olhar para um cristão antigo, o próprio apóstolo Paulo, e você crê da mesma forma que um apóstolo. Você olhar para um puritano na Inglaterra e você crê da mesma forma que ele, um cara que já morreu há muitos anos. Ou você olhar para um cristão lá na Índia, um cristão reformado na Índia, que subscreve uma confissão de fé reformada e você crê da mesma forma que ele. Isso é unidade. Né? Então, une crentes em torno de uma mesma doutrina. Cria identidade comum entre os crentes, em diferentes contextos culturais, geográficos ou mesmo temporais, como eu disse. Subscrever uma confissão de fé nos fornece uma interpretação objetiva. Uma interpretação objetiva. Garante proteção quanto às interpretações subjetivas, como nós já conversamos quando tratamos da falácia número 2. Garante que a interpretação das escrituras seja feita de maneira coerente e fundamentada. Evita que crenças pessoais, queridos, e interpretações isoladas influenciem a doutrina da igreja. Porque isso é normal. Eu tenho desejos. Eu, às vezes, tenho preferências. Eu prefiro luz apagada, eu prefiro luz acesa, eu prefiro volume alto, eu prefiro volume baixo. Se os meus desejos pessoais não estão fundamentados nas escrituras e em princípios bíblicos, é só opinião. Se é só opinião, eu vou querer pôr ela goela abaixo de alguém, se eu for um ministro ou um presbítero? Como que a igreja cristã, a igreja de Cristo, será protegida das minhas opiniões pessoais se eu estiver numa posição de poder, de influência? Então, subscrever uma confissão de fé garante isso, protege, proporciona termos um critério objetivo, que protege e avalia os ensinos novos e controversos. Eu tenho ali um padrão, eu tenho um parâmetro. E esse parâmetro, né, vai me permitir interpretar as escrituras objetivamente. Eu não fiz a leitura ainda do texto de 2 Pedro, não, né? 2 Pedro 1, 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. De homem algum, perdão. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se a profecia ela é fornecida por Deus, a interpretação ela também nos é concedida pelo próprio Deus.
Então, a interpretação ela é objetiva, ela não é subjetiva. Caso tenham algum comentário, podem desmutar. Por causa do tempo, eu tô dando uma passadinha aqui mais rápida. Ponto 5. Por que subscrever uma confissão de fé? Ela organiza a fé. 2 Timóteo 1, do 13 ao 14, ela diz o seguinte: retém a forma das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Na verdade, nós já lemos, eu já li esse texto lá em cima, né? Uma confissão de fé, a subscrição de uma confissão de fé organiza e sistematiza a teologia, tornando os ensinos mais claros e acessíveis. Ela fornece uma base para ensino e formação teológica, ensino, discipulado, transmissão da doutrina, discipulado dos nossos filhos, das crianças, discipulado dos neófitos que entram na igreja. Ela fornece para nós sistematização da teologia. O catecismo, olha o tanto que um catecismo é abençoado no ensino de crianças, no ensino de neófitos. As verdades das Escrituras organizadas em perguntas e respostas. Olha que bênção. E o reverendo Onésimo, sobre esse tema, diz: quem não sabe o que crê e em quem se crê, não sabe o que é fé, não entende Jesus Cristo. Então, queridos, da Alice no País das Maravilhas, que em determinado momento do filme, da história, a Alice chega numa encruzilhada e o gato, acho que é aquele gato maluco, tá em cima da árvore, sei lá. E ela vai e pergunta pro gato. Eu nem lembro que bicho que era, não assisti esse filme, não. Pra onde eu vou? Aí o gato pergunta pra ela: mas pra onde você quer ir? Ela fala: não sei. Então, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Ele responde isso pra ela. Se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Pega o da direita, da esquerda, da frente, volta, pula, faz o que você quiser. Se você não tem um objetivo. Então, quem não sabe o que crê e em quem se crê, não conhece a fé, não conhece Jesus Cristo. E nós entramos em mais falácias, queridos. Falácia número 3. Mas e o só da Escritura? A Bíblia não é a única regra de fé e prática? E nós percebemos uma coisa. Isso é uma pergunta sincera. Mas e o só da Escritura? Você subscreve uma confissão de fé, mas não é a só da Escritura? Não é a Bíblia somente? Mas a confissão, queridos, ela não tem autoridade superior ou igual às Escrituras. Ela interpreta fielmente, nós cremos, que ela é uma interpretação fiel. A confissão de fé de Westminster, mas estou falando no termo geral. Confissões de fé, no geral. Elas interpretam as Escrituras. Elas sistematizam uma doutrina. Ela pega uma doutrina como a Trindade, que ela é indireta na Bíblia, e ela nos proporciona essa noção organizada na nossa mente. O objetivo da confissão de fé é esclarecer e organizar as doutrinas bíblicas para facilitar o nosso entendimento. E outra coisa, a própria confissão de fé de Westminster, a própria confissão belga, Catecismo de Heidelberg, as confissões reformadas mais famosas, elas próprias, elas defendem a autoridade única das Escrituras. Então, não há superioridade de uma confissão de fé nas Escrituras. Essa falácia, ela desconhece o verdadeiro sentido do só da Escritura, né? E com isso há um risco da gente cair nas interpretações particulares, porque a gente volta até naquela falácia: não, eu só creio na Bíblia, e a gente cai no risco das interpretações particulares. De quem rejeita essa interpretação com base num falso só da Escritura. Então, o só da Escritura, concluindo essa falácia, queridos, ele afirma que somente a Escritura tem autoridade final e infalível sobre a fé e prática cristã. O que não exclui o uso de confissões, catecismos e credos como auxiliares subordinados interpretativos. Então, eu creio que isso está claro. Se não tiver, podem se manifestar, porque é um complemento também daquela falácia número 2. E as falácias, a gente vê que há uma crescente
de entendimentos falsos e confusos, né, quanto a esse tema. Falácia número 4. A confissão de fé engessa a fé cristã. Queridos, isso aqui é bem rapidinho, creio que isso também é óbvio para vocês. A fé cristã ela é histórica, ela é engessada mesmo. A fé cristã é engessada, não é nem engessada, porque gesso, você joga água e ele quebra, né? Ele fica mole. Ela é concretada, ela é soldada no aço. Tiago aí é o soldador. A fé cristã ela é engessadíssima, ela é firme, ela é sólida, ela não é fluida, nem relativa. E aquela famosa frase também, que vocês já escutaram, o Hernandes de Dias Lopes gosta demais dela. E eu não posso falar mais sobre isso porque está sendo gravado, né? Mais do que você já falou. Mais do que nós já falamos, né? Nós não criamos muros, nós criamos pontes. Mentira! Loucura! Que loucura! Nós criamos muros. Não. Cristo criou foi muro. Ele colocou aqui fariseus não convertidos de um lado e colocou seus filhos de outro. Ele coloca o joio de um lado, o trigo de outro, e ele mete fogo no joio. Ele coloca à direita de Deus um certo povo e à esquerda outro povo que vai queimar no fogo do inferno eternamente. Não há pontes, queridos, há muros. O cristianismo, ele cria muros, ele cria barreiras. A sua casa tem que ter muros, senão um ladrão entra e rouba, e estupra a sua família, e rouba os seus bens. O bandido. Nossas casas têm que ter muros, proteções, né? Nós temos que estar protegidos dos inimigos. E a fé cristã está protegida dos inimigos da fé cristã. Então, as escrituras são a palavra de Deus. O Deus é eterno, e a sua palavra ela também é eterna, porque ela é a expressão de Deus. Ela nos revela a imagem do Deus invisível que é Cristo. Então, as confissões elas preservam a fidelidade doutrinária através das gerações e evitam distorções do ensino. Então, queridos, essa falácia do engessamento da religião, da fé cristã, isso é um argumento revolucionário, isso é um argumento de rebelde, de quem tem aversão à tradição sólida e à doutrina bem definida, de quem deseja relativizar tudo. Tudo é subjetivo, né? E, geralmente, seus pecados não sejam condenados. Você é muito extremista, você é um hipercalvinista, você é um neopuritano, você está engessando o culto de Deus. Sim, Tiago. Qual seria, então, a alternativa? É claro que, hipoteticamente falando, qual seria a alternativa a não engessar ou não concretar a fé cristã? Você vê que a alternativa ela é sempre absurda. Por exemplo, se uma pessoa diz assim, não, a confissão de fé, o único problema da confissão de fé é que ela concreta ou engessa a fé cristã. Então, o que você gostaria de fazer com a fé cristã? Essa é a pergunta pertinente, né, para fazer a pessoa. Você gostaria de quê? Qual que é o seu objetivo com a fé cristã, se não for crer numa coisa concreta ou uma coisa engessada no sentido que ela está firmada? Você quer uma coisa, como você disse, mas aberta, ou como o pastor, né, o reverendo Hernandes, citou, uma ponte. O que é uma ponte? Um caminho em que você consegue atravessar até um lugar e atravessar até um outro país, ou atravessar até uma outra cidade, atravessar até uma outra religião, mas uma ponte, nós sabemos, ela funciona de duas vias. Se você constrói uma ponte com outra religião para alcançar eles vão trazer também coisas para alcançar você. E aí você tem que misturar, você tem que abrir mão. Perfeito. Óbvio que nós criar muros não significa que ninguém entra. Não, nós temos portões com um cadeado que só quem tem a chave é o Espírito Santo.
Vocês entendem? E é por meio do evangelismo e da pregação da palavra que pessoas de fora do muro entraram nos nossos muros. A porta é estreita, a porta que é estreitíssima, na verdade nem tem porta. É uma porta fechadíssima. E ela só é aberta pelo próprio Espírito Santo. A chave, quem tem a chave é o Espírito Santo. Sim, William. Eu ia falar exatamente sobre isso, só a conclusão final, né? Para não parecer também que nós ficaríamos dentro da nossa bolha. Não, existe a possibilidade de entrar, e você já foi muito claro nisso, né? Muito Na obrigado. verdade, nós saímos do portão, vamos dizer assim, gritando: ô, seus mendigos, eu também sou mendigo. Vocês estão com fome? Eu também estava. Tem comida ali, eterna. O pão da vida desceu do céu. Sigam-me. É o peregrino, é a jornada do peregrino, né? A cidade celestial está ali. Como entra lá? Olha, eu não tenho a chave não, mas crê aqui no Cristo e você poderá entrar. Foi assim que eu entrei. Não fiz nada para entrar não. Me empurraram lá para dentro. Eu só precisei de crer, né? Mas é isso. Estamos fechados do ecumenismo, mas abertos para que a Igreja de Cristo, os eleitos sejam resgatados, né? E integrem a cidade celestial. O Wesley, esse que é o problema, William, de usar essas figuras de linguagem, né? Tipo pontes, portas, muros. Esse é o problema de usar as figuras de linguagem, porque você tenta fazer uma figura de linguagem e ela talvez dá a entender uma outra coisa, que não tem, por exemplo, uma maneira de acessar os muros. Na verdade, o que o Wesley colocou é que, de fato, não existe uma maneira humana, né, Wesley, de acessar. Não existe essa maneira humana, por exemplo. Não existe uma porta, igual o Wesley falou, foi perfeito nisso, que ela está lá e você abre e entra. Você nem vê a porta, né? Você nem consegue enxergar, a não ser que o Espírito Santo, através de um desses mendigos que somos nós, chegue e mostre o caminho. Fala, eu conheço um caminho secreto que só funciona, né, para aqueles aos quais foram chamados, que têm o convite. E isso que é o impressionante do evangelho e da verdade cristã, é que você vê que, se você andar aqui na cidade, você vai ver várias igrejas, muitas delas, na sua grande maioria, pregando um monte de heresias e mentiras que estão levando as pessoas e conduzindo elas para o inferno. E as pessoas, elas não acreditam que estão indo, porque, na verdade, a verdade ela é exclusiva daqueles que o Espírito Santo quiser revelar, né? E isso que é o incrível daquilo que é o evangelho cristão. Pois é, só. E a figura de linguagem tem problema, porque você falou de caminho oculto secreto, e isso aí pode dar um ar de gnosticismo também, né? De aquela informação secreta que só alguns têm. Então, figura de linguagem é um problema, mas eu creio que a minha explicação foi clara, a do William e a sua, né? É o risco, né? Explicar com figura de linguagem tem esses riscos também, mas a gente se esforça para explicar, para ficar claro, né? Palavras de Jesus, né? Ninguém vem a mim que o Pai que me enviou não o trouxer. É simples, é isso mesmo. Queridos, basicamente é isso por enquanto. Eu não vou concluir nada, porque nós ainda não concluímos o tema, mas a gente já deu breves conclusões no decorrer dos tópicos tratados. A gente já viu basicamente na aula de hoje grandes mentiras acerca da confessionalidade e grandes verdades acerca da confessionalidade. Eu espero que até aqui tenha ficado tudo claro. A gente continua essa conversa mesmo na semana que vem. Nós vamos tratar do restante do conteúdo aqui. Mas nós estamos encaminhando, eu creio, com muita solidez para entrar no estudo da Confissão de Fé de Westminster e, posteriormente, das outras. Eu não quero nos limitar à Confissão de Fé de Westminster, não. Apesar de que a IPB subscreve, mas
Nós temos grandes tesouros também em algumas outras confissões e catecismos. Então, queridos, eu mesmo orarei, encerrando a nossa aula de hoje. Senhor Deus, nosso querido, eterno, o Senhor é tão gracioso, Senhor, você é tão maravilhoso conosco. O Senhor nos inclui na sua igreja, o Senhor nos inclui por Cristo, pela graça, na sua igreja invisível, Deus. De forma que nós temos o mesmo Deus que o apóstolo Paulo, o mesmo Pai que Cristo, que Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós somos co-herdeiros com Cristo, Senhor. De forma que nós somos cristãos junto com João Calvino, pecador João Calvino, junto com diversos nomes da história, Senhor, Santo Agostinho, os pais da igreja, com cristãos que agora, Senhor, te adorando, conduzindo a vida, o Senhor está conduzindo a vida deles, o dia deles, em devoção ao Senhor, lá na Austrália, Deus, sei lá na China, na Índia. Nós somos igreja junto com eles, Deus. Nós somos o seu povo, fomos feitos o seu povo, inclusos na aliança junto com Abraão. Abraão é nosso irmão na fé. José, Moisés, Senhor, Josué, Davi, o rei Davi, são nossos irmãos na fé e nós te adoraremos eternamente junto com eles, Senhor, quando formos plenamente livres do pecado. Eu agradeço o Senhor extremamente por essa reunião, pela vida do Tiago, um irmão em Cristo muito amado por nós, que faz aniversário hoje. Aprova o Senhor dar mais um ano de vida. Ao William, Cristian, meu irmão, ao Gabriel, querido amigo também, irmão, a nossa igreja central em Betim, especialmente porque o Senhor preservou para nós as Sagradas Escrituras e o Senhor, Deus, nos deu, por meio da sua igreja, diversas confissões de fé, verdadeiros tesouros, Senhor, legados para nós pelos gigantes santos da história da igreja que vieram antes de nós. Tais como os huguenotes franceses, os puritanos, Senhor. Como eu disse, Agostinho, que tesouro, Senhor, recebemos do seu Espírito Santo por meio da sua soberana mão guiando toda a história. Isso é precioso demais para nós, Senhor, porque isso aponta para as suas escrituras. Isso não tem valor nenhum em si, Senhor, mas isso tudo aponta para Cristo. E por isso nós amamos esses documentos, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudá-los, de nos aprofundar mais nas suas escrituras sagradas que nos revelam quem o Senhor é. Senhor, apesar dos nossos pecados, eu clamo que o Senhor ouça a nossa oração e o Senhor a ouve por meio de Cristo, o intermediador, o nosso intercessor eterno, que está sentado à sua direita. Eu clamo que nós possamos gozar do dia do Senhor hoje com descanso e meditação e possamos cultuar o Senhor também à noite na igreja lá em Betim, com o pastor Elton e outros irmãos da sua igreja invisível que estão lá conosco. Muito obrigado por mais essa oportunidade, que o Senhor nos enche da sua graça e da sua santificação, não nos permitindo pecar ou não nos permitindo desejar ou estar satisfeito com os nossos pecados. Nós oramos em nome mesmo do teu Filho amado Jesus. Amém.